Olá, tudo bem com você? Eu sou o Flávio Fratucci, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso webinar, onde a gente procura trazer sempre alguém interessante para bater um papo sobre marketing, inovação, empreendedorismo, enfim. Eu não tenho nenhum jargão inicial, cada hora eu começo de um jeito esse webinar, então eu vou começar desse jeito agora, tá bom? Vocês aí que aguentem e continuem com a gente, por favor. Bom, vamos lá. Hoje, nessa edição do nosso webinar, eu vou trazer a Juliana Frediano. Eu e a Ju vamos conversar um pouquinho sobre CMO as a Service. Bom, calma aí que vocês já vão entender. Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite nesta fria noite de final de maio. Tudo jóia, Flávio. Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou bem animada para a nossa conversa. Que legal. Confesso que conheci a Ju recentemente, né, Ju, num projeto que a gente está fazendo junto para o nosso cliente aqui, para a Itera, uma empresa de tecnologia e usa inteligência artificial para desenvolver ali tanto de digitalização e ajuste, né, Ju, de balanços patrimoniais para o processo de análise de crédito, enfim. Né, conheci a Ju, que está trabalhando como CMO as a Service para a Itera, bati um papo rápido com ela e falei, cara, isso dá um bate-papo, eu acho que tem mais gente que poderia se interessar e aproveitar os insights, né, dessa ideia, né, e dessa forma de trabalhar, né, mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos começar do começo, Ju? Vamos lá. Quem que é a Ju? Vamos começar um pouquinho antes de falar, né, do nosso assunto. Quem que é a Ju na fila do pão? Vamos lá, conta um pouquinho aí, Ju, de você. Bom, eu sou a Juliana Frediano, sou paulista, fico aqui em São Paulo, nascida e criada aqui em São Paulo, tenho 39 anos, e eu costumo brincar que eu sou mãe, mulher e profissional, não necessariamente nessa ordem, né? Muitas vezes a ordem é alterada, às vezes a gente é mais a versão mãe, às vezes a versão mais executiva, às vezes a versão mais Juliana Pessoa, mas eu tenho 39 anos e já trabalho na área de marketing há 16. Eu sou mãe da Maria Fernanda, que tem 5 anos, e comecei a minha carreira como produto, né? Então eu fiz uma transição de carreira aí ao longo desses anos. Costumo brincar que o dermatologista é bom, porque já vivi muitas carreiras em uma só. E atuo aí como executiva de marketing há mais de 16 anos. Passei por diversas empresas de diversos segmentos, passei pela área da saúde, tecnologia, mercado financeiro, sempre com muito foco em estratégia de marketing, né, formar equipes, formar times e ajudar as empresas a ir rumo ao crescimento. E aí hoje a gente vai falar um pouco desse último papel meu, né, de CMO as a Service, também não vou dar spoilers, mas é a minha última função aí que eu venho exercendo e tenho gostado bastante do desafio. Legal, Ju, vamos sim. Mas sabe o que eu vi? Eu vi no seu LinkedIn, né? Fui dar aquela stalkeada para ver, né, com quem que eu vou falar, que roupa que eu vou usar, né? Enfim. E eu vi que você participou de um projeto muito especial, Ju, que chama Mulheres do Brasil. Né? Eu queria entender, tipo, eu vi que você está recente nesse projeto. Eu queria entender o que é esse projeto, como é que rolou esse convite. Parece ser algo muito bacana, mas explica aí para gente, por favor, antes da gente entrar no nosso conteúdo. Tá bom. A gente está vivendo a era do profissional slash, né? Então a gente é mentora, professora, executiva, várias coisas, né? Por isso que a gente chama de slash. E aí um desses barras da minha vida é a parte de mentora. Eu faço mentoria faz bastante tempo já. E aí surgiu a oportunidade de ser mentora nesse projeto super especial, que é o Mulheres do Brasil, a convite de uma amiga querida, né? Que já fez parte das outras edições e continua fazendo parte. O Mulheres do Brasil é um grupo de mulheres que foi fundado pela Luísa Helena Trajano, né, fundadora do Magalu, que todo mundo tem aí como uma referência de mulher disruptiva, de ser humano. E esse grupo Mulheres do Brasil é fundado por uma série de empreendedoras, executivas, mulheres de todas as áreas. E um dos comitês que existe no Mulheres do Brasil é o Comitê de Igualdade Racial. Então, ele veio para ajudar, né, a resolver algumas questões de raça aqui no Brasil, e ele tem um programa de mentoria, que é um programa para acelerar mulheres negras em termos de carreira. Então, é um programa voluntariado,
em que algumas executivas são convidadas, são treinadas, né, então a gente passa por um treinamento também, letramento racial, que acho que é super importante a gente ter, metodologia, enfim, uma série de coisas que a gente passa por treinamento para mentorar essas mulheres, né, e o objetivo é acelerá-las em termos de carreira. Então, ajudá-las a desenvolver pontos que a gente entenda, né, juntas no programa, que são pontos de melhoria, que são pontos que impedem, né, de crescer, ou que são pontos que a gente pode potencializar para que elas alcancem um papel de liderança, um papel, enfim, que elas almejem aí na carreira delas. Então, é um programa super interessante, super gratificante, é voluntário, e convido até outras mulheres também nas próximas edições a participarem, porque é bem legal, assim, é muito aprendizado, muita troca, e acho que um papel importante, né, você saber que você está contribuindo para a diminuição da desigualdade no Brasil, né, desigualdade, inúmeros tipos de desigualdade, mas aqui principalmente igualdade de oportunidades para pessoas de outras raças. Nossa, que bacana, muito, muito legal. Nós vamos deixar aqui na descrição, né? Depois você passa para a gente como conhecer, como ajudar. E eu vou falar uma coisa que tá, até tomar partidos e etc. Eu fiz um post essa semana no meu Instagram sobre a diferença de um coach e de um mentor. Quem passou pelo caminho, quem sentiu ali, quem viu tudo que um caminho traz de pedras e pode ajudar alguém a passar por esse caminho, né, de uma forma mais suave ou não cometendo os mesmos erros, é super interessante. E essas pessoas sim podem falar e tem que ser ouvidas. Agora, quem leu 2 livrinhos do Tony Robbins, mais um livrinho ali do Pablo Marçal, daí eu não concordo muito com essa metodologia de coach. Mas enfim, olha lá, eu já criando polêmicas aqui, hein? Mas é vamos lá, verdade, muito legal. Isso que você falou é verdade, assim, o mentorship, né, o coaching, ele foi banalizado. Então, hoje, muita gente ou não tem uma metodologia correta, né, uma metodologia séria, você está mexendo com a vida das pessoas, né, então é super importante que tenha um embasamento, tenha uma bibliografia, tenha um preparo, um treinamento, né, e não um dia acordei mentor, hoje acordei coaching e vou dar conselhos de vida para outras pessoas. Então, acho que essa polêmica que você levantou é válida, porque precisa ser feito um trabalho sério, né? O trabalho do Grupo do Mulheres do Brasil passa por isso, passa por uma escolha criteriosa, por um processo seletivo, por um processo de letramento, né? Porque a gente vem de uma educação racista, de uma sociedade racista, de coisas que estão incrustadas e que a gente precisa se letrar, né? A gente precisa estar aberto para aprender, para saber como lidar, né, com os nossos vieses. Todos nós temos os nossos vieses inconscientes. Então, é super importante, né, só para fechar, que antes da gente se propor a ser mentora, ser coach ou tentar transformar vidas, que a gente tenha metodologia e preparo para isso, né. Maravilha, obrigado por me salvar também, né? Eu jogo aqui a bomba, você vem e corrige. Muito obrigado. É isso aí, é isso aí. Se você quiser fazer alguma coisa da vida, faça bem feito, né? Estude, percorra o caminho e, cara, ajudar, nem que for alguém do seu lado, não precisa. Se você quiser mudar o mundo, né? Muda alguém que tá próximo aí, muda alguma coisa próxima que já é mais do que válido aí. Bom, vamos lá. Vamos começar nosso aqui então, Ju, porque nós estamos aqui hoje. CMO as a Service. Então, tipo, vamos começar, né? CMO, né? O que é um CMO, né? O Chief Marketing Office, né? Então, é o cara ali que cuida ali, né? O C-level, nível de marketing de uma empresa, certo? E agora, as a Service, pô, Software as a Service é um software que eu contrato mensalmente por assinatura. Ok, pegando o CMO, né? É um profissional as a Service, contrato esse. Enfim, vamos lá, me ajuda aí. Me explica como que é e primeiro, né? Tipo, o que é um CMO as a Service, qual a diferença dele para um modelo tradicional, enfim, vamos lá, vamos começar. Vou contar um pouquinho. Bom, a gente vive num momento muito conturbado, né, economicamente falando. Então, as empresas estão passando aí por fusões, por aquisições, algumas empresas que não conseguem captar rodada de investimento, enfim, tem restrições financeiras, e o mercado está se modificando muito, a forma de trabalhar tem mudado muito, né.
aquele modelo tradicional, 8 horas por dia, que a gente sabe que não são 8, às vezes são 10, são 12, 5 dias por semana, que a gente também sabe que às vezes não são 5, acaba vazando para o sábado, para o domingo. Esse modelo tem mudado muito e tem sido muito questionado, né, principalmente pelos profissionais, aí os talentos, que a gente chama de talent as a service. As pessoas estão procurando cada vez mais flexibilidade, modelos de trabalho flexíveis, nômade, então muita gente com a pandemia passou a trabalhar, né, de maneira nômade ou de maneira remota. E aí esse modelo tradicional aí, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 6, começou a ser questionado, né? Tanto em termos de custo, porque é um modelo que é caro, desculpa, é um modelo que é caro para as empresas, né? Você manter um nível sênior, um time sênior, então em termos de custos, de impostos e de total compensation é pesado para uma empresa, quanto para o profissional, né, que fica completamente comprometido ali, sendo que, às vezes, com esse modelo remoto, até o trabalho acaba resvalando para a vida pessoal também, né, a pessoa não fecha o computador na hora do jantar, na hora de dormir, na hora de acordar, enfim, vira tudo uma coisa só. Então, dado esse contexto, acho que começou a acontecer? Muito profissional bom disponível no mercado, profissionais seniors, né, que estavam acostumados com salários altos, muitos benefícios e total compensation alto, e poucos lugares, digamos assim, nas empresas, cada vez menos lugares, né, com essa cultura de fazer mais com menos, de uma mesma pessoa assumir 2 áreas, 3 áreas, 5 escopos diferentes. Então, começou a surgir o Talent as a Service, né, antes da gente falar do CMO as a Service, é uma tendência que vem surgindo de uns anos para cá, com toda essa mudança que eu já citei, e aí os talentos começaram a, digamos assim, oferecer o seu trabalho de maneira as a service, né, como a gente brincou, por assinatura, né, que na verdade não é uma assinatura, mas se assemelha muito com o modelo de assinatura, que é o quê? O CMO as a service, né, aqui no meu caso, é uma cadeira, né, de CMO, de Chief Marketing Officer, que ao invés de estar alocado apenas em uma empresa, né, focado em uma empresa, um contrato de trabalho específico, passa a ser disponibilizado de uma maneira mais flexível para outras empresas. Então, é um prestador de serviço, digamos assim, que usa toda a sua expertise, a sua senioridade, o seu talento para atuar dentro de algumas empresas e não mais apenas dentro de uma empresa só, né, dentro de uma cadeira só. Na prática, o que muda muito é o regime de trabalho, né? Mas o escopo do trabalho, ele continua sendo muito parecido. A gente vai falar um pouquinho aqui no nosso papo de diferenças, de semelhanças, mas só para dar uma introduzida no que é, né, o modelo, é basicamente isso que eu trouxe. Então, é um modelo de trabalho mais flexível, né, em que você tem horas alocadas ou projetos alocados em diferentes empresas, sem exclusividade. Apesar de que tem pessoas que podem fazer contratos de exclusividade também, não tem, fica muito a critério do profissional e da empresa, e fica alocado em algumas empresas, trabalhando em alguns projetos para os quais esse profissional foi contratado. Muito, muito legal, assim, bacana. Abrir a cabeça aí para talvez uma nova modalidade de eu como ou uma empresa, né, tipo, que não tenha tanta verba, tanto caixa, que não tenha tamanho, que eu não tenha talvez tempo, né, de estrada, consiga colocar dentro do meu time uma pessoa com know-how, senioridade de um CMO, mas utilizando não ele full, né? Então, sendo assim um as a service ou alguém compartilhado, né? Eu posso talvez ter um pedaço desse slot de horas dessa pessoa, enfim, isso pode ser. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar onde que pode vir, né? Mas eu queria falar um pouquinho agora de diferenças e semelhanças, Ju. Vamos lá. Bom, vamos falar primeiro das semelhanças. O papel, né, de um CMO as a Service é muito parecido com o papel de um CMO, de uma cadeira normal, né? Acho que é importante que essa pessoa tenha autonomia para fazer o trabalho, e como eu brinco, o poder da caneta, né? Então, nos projetos que eu estou alocada hoje, eu tenho essa autonomia.
Então, eu sou a pessoa que contrato, sou a pessoa que faço a gestão, a pessoa que desenha o plano estratégico, que toma as decisões, que ajuda a definir as métricas, enfim, eu sou a CMO. A diferença é que eu não estou full time na empresa, né? A diferença é que o meu regime de trabalho é diferenciado, então eu tenho ali algumas horas da semana que são disponibilizadas para fazer reunião, e algumas horas da semana que são disponibilizadas para a gente conseguir trabalhar, né? Eu brinco que a sexta-feira é o meu dia de foco, né? Então, na sexta-feira eu não tenho reuniões porque eu aproveito aquele dia para conseguir me concentrar e conseguir pesquisar, olhar concorrência, né? Desenhar os planos, fazer tudo o que precisa ser feito. Então, acho que, assim, as principais semelhanças, desculpa, em relação a uma cadeira de CMO normal, é o escopo é muito parecido, né, não existem coisas do tipo, mas isso aqui eu não olho, eu olho todo o marketing, né, eu olho a estratégia, eu olho o tático, eu olho o operacional, claro que tem algumas empresas que você vai ter time, outras não, então, algumas talvez você tenha que entrar mais no detalhe, algumas você pode contar com agência, né, como a gente conta aqui com a Grow, para poder ajudar a gente também da estratégia até a execução, mas o escopo é muito semelhante. O que é diferente? Regime de trabalho. Então, é necessário que você tenha bastante organização, que fique muito claro, né, dentro desse contrato de trabalho com a empresa, quais são os entregáveis, o que precisa ser feito, né, quais são os objetivos comuns, a gente também vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas basicamente o que se difere é o regime de trabalho, a remuneração, né, geralmente contratos de CMO as a Service são contratos PJ, então as pessoas contratam a minha empresa, né, a minha empresa de consultoria, e a remuneração é diferente, porque é um modelo por horas, né, não é um modelo CLT tradicional, com benefícios, pode ter benefícios a combinar também, dependendo da empresa, existem algumas empresas que trabalham com PJ e oferecem benefícios, né, mas acho que basicamente o que se difere é esse modelo de trabalho, regime de trabalho, combinado de horas, acho que principalmente essas diferenças e semelhanças. Maravilha. Na questão, né, que nem você passou agora, um regime de horas, ele é flexível, porém, ele é disponível, né, no quesito, olha, eu estou... E é bem um alinhamento, né, Ju, assim, estou durante a semana, segunda tanto tempo, tais horas, terça, então daí você pega esses slots, pode usar para reuniões, pode usar para definições estratégicas, ou também, né, fechar ali, né, que nem você falou ali na sexta-feira, dia de operação, né, dia de foco, né. Tem gente que já ouviu sexta-feira dia de folga. Eu já ouvi dia de folga aqui. Eu falei, nossa, que beleza. Não, mas não é dia de foco, né? Legal. E daí, pensando nisso, né? Indo assim, ok, entendemos aí um pouquinho da diferença, entendemos um pouquinho das semelhanças, né? Ou o que de bom vem com um profissional desse gabarito na sua empresa. E daí, tipo, para a empresa, né? Quais são os principais benefícios de ter um CMO as a Service em detrimento a um CMO tradicional ali? O que você vê como benefício? Sei lá, se você puder listar, né, alguns benefícios principais aí para, sei lá, para as pessoas que até hoje, né, estão vendo ali, estão precisando de performance ou estão precisando de, né, de contenção, enfim, dependendo do momento que a empresa passa, eu acho que é interessante ele entender esses benefícios. A gente vive muito a era do teste, né? E aí é muito ruim a gente testar com pessoas, né? Então, imagina uma empresa investir numa contratação, num processo seletivo, fechar um contrato, né? CLT, às vezes pesadíssimo, a empresa acaba se comprometendo com aquele funcionário, o funcionário tem as suas contas para pagar, né? Os boletos chegando, enfim, os seus planos, os seus sonhos, e isso depois de 3 meses, a empresa tem um plot twist, digamos assim, uma virada financeira, passa a perder cliente, ou não vem aquele faturamento esperado, e aí todo mundo se frustra porque você tem que desligar o profissional, né? A gente passou por muito layoff recentemente, muitas empresas, eu vi relatos no LinkedIn, pessoas que tinham tinham acabado de ser contratadas, 3 semanas depois serem desligadas. É claro que isso passa por uma série de coisas, né? Muitas vezes pode ter sido falta de planejamento da empresa, mas muitas vezes pode ter acontecido coisas que realmente não estavam ali
ao alcance da empresa. Então, essa possibilidade é uma possibilidade de teste, né? Será que eu estou num momento da empresa que eu já estou preparado para ter um corpo diretivo, né, para ter um nível de C-levels sêniores que eu consiga pagar, né? Será que, nem em termos só de dinheiro ou de custo, né? Será que o time já está preparado, já está no estágio de maturidade para a gente ter um C-level, né? Empresas que são startups ou que são scale-ups, né? Que estão crescendo ainda. Empresas que estão não atingiram o product market fit ainda, estão ainda procurando provar se o seu produto faz sentido no mercado. Então, para todos esses contextos, é muito bom você poder contar com um profissional sênior que vai vir e que vai vir preparado, porque ele sabe que o contrato dele é mensal, trimestral, semestral, enfim, ou até anual, mas que só algumas horas ali por semana. Ele consegue se planejar melhor, a empresa consegue se planejar melhor e consegue testar. Né, de repente, dá tão certo que a empresa fala, poxa, eu preciso de um profissional desse aqui full time. Ele faz toda a diferença. Então, agora, vamos para um modelo CLT. Ou não, vamos continuar nesse modelo PJ que está funcionando para a gente, está funcionando para a pessoa. Então, eu acho, como é um modelo também que não é só para CMO, né, tem muitos CPOs, tem muitos... E as empresas estão cada vez mais testando também esse modelo. Então, acho que essa questão de custo é uma questão bem importante, que é um benefício para a empresa, né? Despender menos caixa, investir menos dinheiro. A questão do teste, né? De entender se é o momento certo para trazer um profissional desse full time. Estágio de maturidade da empresa, né? Dela entender se ela está pronta, né? Se os outros pares também, se o próprio time está preparado para receber um profissional desse. Então, acho que é um grande test drive, digamos assim, se eu pudesse fazer uma analogia, tanto para a empresa quanto para o profissional. Agora, para o profissional, o que eu acho sensacional, né? No meu caso, por exemplo, você consegue trabalhar em vários segmentos ao mesmo tempo. Então, você traz insights, por exemplo, de coisas que funcionam numa indústria para outra. Coisas que tradicionalmente, né, pessoas que têm carreiras ali sempre na mesma área, eu sempre fui do segmento da saúde, eu sempre fui do segmento de tecnologia. Não tem problema. Você é o cara especialista na sua área e você com certeza vai ter muito a ensinar e aprender dentro da sua área. Mas você também poder transitar, né? Então, no meu caso, falar, por que uma empresa de tecnologia fez tal coisa? Eu podia testar aqui na saúde, né? Ou trazer alguma boa prática do segmento do mercado financeiro, por exemplo. Então, eu acho que você poder transitar entre os segmentos ajuda muito a você trazer bench de mercado, o que está sendo feito, né, em termos de comparação mesmo com outras empresas de outros segmentos, ideias inovadoras diferentes, que talvez ali no seu segmento você ficasse mais restrito àquele nicho de atuação. Então, pessoalmente, né, eu acho que para o profissional é riquíssimo você transitar por segmentos diferentes, por empresas diferentes, nível de networking que você faz também, a quantidade de contatos diferentes que você pode acionar e abrir outras oportunidades. Então, eu acho que é um modelo que tem muito ganho, né, principalmente nesse contexto, como eu disse, super turbulento, de empresas se fundindo, sendo vendidas e muitos layoffs acontecendo. Isso não tem perspectiva de mudança num curto prazo, né, isso só vai aumentar, digamos assim, cada vez mais a pressão por otimização, por fazer mais com menos. Então, a gente tem que se adaptar, né? Nós, enquanto profissionais, temos que nos adaptar. Perfeito, muito, muito legal. Vejo também como tendência, né, até essa parte de como a gente pensa, né, eu entendo mais ou menos, né, tentando trazer algumas ideias para cá. Vamos pensar que talvez um freelancer entre ali para um nível ou de uma forma operacional, ou de uma forma júnior, ou de uma forma que encaixe, né, e preencha lacunas de operação de uma empresa. Mas aí, se a gente vai avançando, né, em senioridade, se a gente vai avançando em know-how, se a gente vai avançando nesses quesitos, né, de formação de um profissional e o tanto que ele pode impactar, né, numa empresa, aí sim a gente começa a pensar nesse talent as a service, né, porque dificilmente você traz todo o seu know-how de uma forma de uma entrega
operacional, né? Existem diferenças aí, né, nessas questões. E muitas vezes esse Talent as a Service consegue tirar você de um caminho longo e caro, né, que não vai chegar a lugar nenhum, né, e te traz uma direção. Como que você veja que isso pode impactar, assim, diretamente, né, o crescimento e as estratégias de marketing que não possuem nenhuma estruturação de um CMO, que tem o dono ali, talvez, ou tem alguém cobrindo, né, ou fazendo o papel alguém de marketing, né, e assim, eu tenho uma frase que eu acho que é assim, marketing é tão importante para uma empresa, cara, que você não pode pôr na mão, né, de alguém não preparado para aquela função, né, dentro da sua empresa, ou deixar de lado e achar que vendas vai resolver tudo, né. Mas, enfim, esse já é o outro webinar só disso, só disso. Como que você veja o que pode impactar o crescimento aí de empresas que não possuem essa estruturação de marketing, né, e as estratégias também? Como que você enxerga isso no primeiro momento? Tá. Bom, eu vou falar pela minha experiência, né? Eu vejo muitas empresas se debatendo, tentando acertar a estratégia de marketing muito por tentativa e erro. Então, eu vou fazer mídia paga, mas de repente para o seu negócio fazer mídia paga não é o melhor. Eu vou tentar produzir conteúdo, de repente, dependendo do seu público, do seu produto, não é o caminho mais certo. Poxa, eu vou contratar uma assessoria de imprensa, às vezes você nem tem tamanho para ter uma assessoria de imprensa. Então, o que eu observo muito nessas empresas são essas tentativas, esses tiros na água, digamos assim, porque você não tem uma pessoa, eu gosto muito da analogia do maestro, né? Você não tem um maestro regendo todas esses instrumentos, digamos assim, que são instrumentos que funcionam individualmente, mas na hora que você precisa orquestrar isso de acordo com os resultados que você quer chegar, se você não tem essa figura, né, como você disse, pode estar na mão de um dono, pode estar na mão, talvez, de um coordenador, de alguém menos sênior, pode estar na mão de analistas que estão ali tentando fazer o seu melhor, mas que falta alguém, digamos assim, para olhar essa figura maior, digamos, né, e dizer, não, vamos lá, vamos organizar a casa. Então, eu vejo o papel do CMO, né, de um C-level, seja de produto, seja de marketing, seja de qualquer outra área, como grande orquestrador dessas estratégias, dessas tentativas, né, porque senão fica todo mundo ali tocando seu instrumento sozinho e não faz uma música, né, vai fazer, na verdade, um grande barulho. E aí, qual que é o impacto disso, né? Eu acho que é um impacto muito positivo você trazer uma pessoa para olhar isso. Primeiro, em termos de custo, né? Quanto se gasta, quanto dinheiro se joga fora, tentando, né, acertar na base da tentativa e erro. Vou contratar uma agência, vou fazer aqui uma estratégia de mídia paga, aí dá errado, você pagou a agência, você colocou dinheiro no Google, aquilo não era para o seu negócio, né? Ou era para o seu negócio, mas precisava de um esforço conjunto, por exemplo, de uma estratégia de conteúdo. Ou o contrário, a pessoa começa a escrever conteúdo, fala, eu trouxe aqui um cara que vai fazer um blog, meu site está lindo. Legal, mas isso sozinho não dá resultado, né? Não dá brand awareness, não vai gerar lead por si só. Você tem que ter uma estratégia coordenada. Então, eu acho que o impacto principal de você trazer um CMO as a Service para orquestrar isso, a primeira coisa é parar de gastar dinheiro à toa, né? Parar de tentar acertar as coisas na base da tentativa e do erro, sem olhar o todo, né? Cada um olhando a sua caixinha ali, tentando, de alguma maneira, acertar e trazer resultado. Eu acho que o primeiro impacto é em custo. Eu acho que você consegue diminuir custos, um olhar mais estratégico. E, por outro, o resultado, né? Porque uma pessoa que vai junto do dono da empresa, CEO, dos outros diretores, definir quais são os indicadores que são importantes para a empresa, qual que são as dores que a empresa tem, né? Eu, nos meus modelos, eu costumo fazer isso. A primeira coisa que eu pergunto é quais são as dores, o que a gente está tentando resolver nessa empresa? É desenvolver mais produtos? É colocar a estratégia de ida ao mercado? É gerar lead? É tornar a marca conhecida? Quais são os objetivos? O que está doendo, né? Por que você precisa de uma CMO as a Service aqui? Então, eu acho que basicamente são essas duas linhas que parecem ser super básicas, né? Falar, qual que é o papel no final do dia, no final da conta? É reduzir custo, acertar, né? Mais fácil, ter uma estratégia. Tem uma frase que acho que é do Einstein que diz, né? Que não adianta querer um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, é alguém que vai vir, vai olhar aquilo sobre outro prisma e vai falar,
estamos no caminho errado, né? O caminho certo é para cá e vamos definir junto como que a gente vai chegar nesse objetivo. Acho que é isso. Legal, muito legal. Bom, Ju, maravilha, né? Tudo muito bom, tudo muito bem, né? Só tende a ganhar, as coisas funcionam super bem, mas agora eu quero um pouquinho de visão prática, né? Falar um pouquinho do processo de implementação ali, né? Eu sei que nem tudo são maravilhas, né, Ju? Às vezes a gente vem com uma estratégia e o mercado ou a empresa vem lá e, tipo, pega essa estratégia e joga no lixo, né? Enfim, às vezes a gente tem um plano e esse plano, Deus dá risada dele, né? Tem muitas dessas frases que a gente vê a teoria e a prática, né? Eu quero saber um pouco na prática de você, Ju. Como é que é um processo de implementação aí de um CMO as a Service, né? Quais são as etapas iniciais, né? O famoso mato alto que esse profissional tem que resolver e tem que fazer de primeira ali na empresa. E eu quero também saber pela empresa, pela ótica da empresa, né? Como que deixar clara a expectativa com esse profissional, quais são os entregáveis que essa empresa vai receber ou quer receber. Vamos começar da implementação, né? Então, contratei a Ju. Olá, Ju, bem-vinda. Está aqui sua caneta, seu notebook e sua canequinha da empresa. E agora? Boa. Bom, eu acho que tem dois tipos de coisas aqui que a gente tem que considerar na nossa resposta, né? Acho que duas perspectivas, digamos assim. A perspectiva da empresa, a perspectiva da pessoa que está sendo contratada, né? Do CMO as a Service. O que é importante o CMO as a Service entender? Qual que é o nível de maturidade que essa empresa se encontra, né? Estou falando com uma empresa que nunca fez marketing na vida, estou falando com uma empresa que até já tentou algumas coisas e nada deu certo, tem ali um analista, dois. Estou falando uma empresa que já teve uma área, mas de repente por algum revés teve, sei lá, pessoas que saíram e agora tem que reconstruir essa área. Estou falando de pessoas que já têm um time que já atua, uma operação de marketing que já roda e só preciso colocar alguém para coordenar. Então, acho que a primeira coisa é entender o nível de maturidade e o nível de desafio que esse CMO as a Service vai encontrar, né? Então, para cada uma desses cenários, digamos assim, é importante entender por que estão me contratando, né? Qual que é o meu papel principal aqui? Para quem conhece de produto, qual que é o job to be done que eu preciso ter aqui, como se eu fosse um produto, né? Qual parte eu resolvo da dor da empresa? Então, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para estruturar um time, eu estou aqui para montar processos, eu estou aqui para trocar um time que já existe e não está performando, eu estou aqui para montar um time do zero, eu estou aqui para construir uma operação de marketing, contratar fornecedor. Eu estou aqui para quê? Tudo isso já existe, eu só preciso coordenar e entender que caminho que vai seguir, eu só preciso dar a direção. Então, quais são as dores, né? É um problema de marca, né? Essa empresa está querendo deixar a sua marca no mercado, está querendo estabelecer a sua marca, o seu posicionamento. É um problema de geração de lead, né? Eu quero gerar mais leads para o meu time comercial trabalhar. É um problema de tudo isso ao mesmo tempo. Eu quero vender mais, eu quero deixar minha marca famosa, eu quero posicionar meu produto, eu quero ajudar o time de vendas a vender mais. O que eu quero fazer? Normalmente, sim. É tudo. Normalmente é tudo. Normalmente é tudo isso. Em todo né? lugar ao mesmo tempo, tudo junto. Exatamente, a tempestade perfeita. E caso seja, né, eu acho que tudo bem, é um trabalho de um CMO as a Service para bastante tempo, eu acho que é só importante fasear, né, importante ir alinhando as expectativas. Tá, primeiro mês eu vou construir um time, segundo mês eu vou desenhar os processos, terceiro mês eu vou contratar fornecedores, quarto mês eu vou começar, de fato, fazer essas coisas. Então, eu acho que tudo bem se for tudo isso ao mesmo tempo, mas eu acho que é só importante fasear. Então, do lado do CMO as a Service é isso, que terreno que eu estou pisando, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? E não perder isso de vista, né? Sempre que propor alguma coisa, desenhar alguma estratégia e começar a trabalhar, lembrar, eu estou atingindo as expectativas da empresa, né? Estou fazendo o que foi combinado, digamos assim, estou fazendo o que se espera que seja feito por mim. E da parte da empresa, do contratante, né? Sempre deixar claro, e aí esse que é o grande truque, nem sempre a empresa vai saber o que ela quer de você, né? Aí é um grande nível de maturidade, digamos assim, que o CMO as a Service tem que ter, saber fazer as perguntas certas, né? Por que eu tô aqui?
Que problema você quer que eu resolva? Tá? Você me deu uma lista de 10 coisas, o que eu faço primeiro? O que mais te dói? Qual que é o maior entregável que a gente precisa ter nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, né? Porque muitas vezes, como a gente como cliente, né, e aí colocando a gente como cliente de várias coisas, a gente não sabe muito o que a gente quer. Eu queria uma camisa roxa, mas também podia ser uma rosa, mas eu também adoro verde, né? A gente às vezes é muito indeciso. E aí você conversar com executivos que não entendem de marketing, mas querem te contratar para alguma coisa, muitas vezes eles querem ouvir de você o que precisa ser feito. Então esse também é uma outra coisa importante do CMO as a Service saber, né? Ele também tem que ter um plano na cabeça dele. Ele também tem que estudar a situação da empresa e sugerir algumas coisas. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, que é um papel bem consultivo, né? Pelo que eu estou vendo aqui, você precisa melhorar seu time, você precisa trazer mais senioridade, você precisa trazer pessoas, tem pessoas executando funções, né, que não são dela, você precisa investir mais dinheiro nisso, o budget está muito baixo, enfim, você vai ouvir o que o contratante quer, mas muitas vezes estejam preparados também para ouvir que ele não sabe o que ele quer, e ele quer ouvir de você o que precisa ser feito. Então, acho que assim, a lição de tudo isso é que precisa ter um alinhamento de expectativa muito forte das duas partes, do que se espera ser feito, né, do que pode ser feito com os recursos que você tem, porque também não adianta o contratante pedir 1000 coisas e não te dar budget para isso, ou não te dar poder de decisão, ou não te dar carta branca, que você também não vai conseguir sair do lugar, e esse alinhamento de tempo, né, de linha do tempo, em quanto tempo eu vou entregar o quê? Então, acho que isso é o principal, assim, contratou a Ju, quais vão ser os combinados, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Perfeito. Não, maravilhoso. E eu duvido que em algum contrato seu não vai ter os dois bullets, assim, gerar mais lead, aumentar as vendas. Eu duvido, tá? Todo mundo acha que precisa gerar mais lead e para conseguir aumentar a receita, mas isso também é um papo para outro webinar, né? Não é para esse. Gostei muito, Ju, dessa ideia de alinhar as expectativas, entender porque eu estou aqui, qual que é o meu objetivo a longo prazo, quais são minhas metas, né, a médio prazo, quais são minhas ações iniciais para poder chegar lá. Normalmente, essa expectativa tem que ser alinhada porque as minhas primeiras ações não vão gerar resultados práticos de indicadores. Elas vão realmente cortar o mato alto aqui de dentro da sua empresa. Elas vão realmente começar, por exemplo, a fortalecer ou até começar, né, iniciar canais de marketing, de comunicação que vocês nunca fizeram, e se fizeram, fizeram errado, colocar um plano em prática, pensar numa estratégia, pensar num framework, pensar... Então, assim, né, essas expectativas têm que ser alinhadas, porque realmente... Aqui, né, na Grow também, quando a gente conversa com o cliente, mostra e alinha bem, né, você passou por esse processo e você foi muito solidária, né, porque também vem dessa área, né, do tipo, olha, não é no primeiro mês que nós vamos começar a gerar os resultados que você espera, de geração de lead, de aumento de oportunidades, de início de vendas, né, esse primeiro mês vai ser muito mais de afiar um machado, entender o seu processo. E é bem isso que você traz também, Ju. Eu gostei dessa ideia de realmente alinhar as expectativas. Só que assim, não dá para alinhar a expectativa pro resto da vida, certo? Alinhou uma vez, vamos começar a trabalhar. Então tá, começou a trabalhar, começou ali a esquadrinhar, a gerar o planejamento, e a gente tem que começar a olhar para resultados, né, Ju? Indicadores, resultado-chave, e um pouquinho de pensar quanto tempo vai demorar para eu ter o primeiro retorno. Eu respondo essa pergunta sempre que eu apresento um projeto, e o depende é a resposta para tudo, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho do seu lado, Ju, assim, os principais indicadores de sucesso, né, que uma empresa deve monitorar quando traz um CMO as a Service para a cadeira ali de marketing deles, e como saber se os objetivos do projeto estão sendo alcançados, assim, como que você vê isso aí? Boa. Acho que eu vou dividir em qualitativo e quantitativo, né? Quali está muito relacionado com objetivos de construção de equipe, gestão,
mudança de time, construção de processo, tudo isso não vai ter um indicador, né? Não vai ter um número. Mas você, assim, no final até tem, né? Quantas pessoas eu treinei, quantas pessoas eu contratei, quantas pessoas eu troquei do time, mas mais quali, né? Então, o que essas pessoas estão achando, estão gostando da nova gestão, estão se desenvolvendo, estão tendo plano de carreira, estão tendo one-on-one. Isso se o objetivo for mais relacionado à gestão, né? Se for relacionado à contratação, eu tinha 10 vagas abertas, consegui trazer essas vagas, como que estão essas pessoas, estão performando? O objetivo era trazer a agência, era estruturar a rede social. Quantas redes sociais? Quais redes sociais? Passou 3 meses. Conquistei seguidor? Não conquistei? Seguidor, às vezes, é uma métrica um pouco... o mercado fala que é métrica de vaidade, né? Mas mais do que isso, né? Minhas publicações estão alcançando o público que eu quero. O objetivo era transformar o site. Foi transformado, né? Quando que lança o site novo? Então, eu acho que um primeiro indicador, um primeiro grupo de indicadores, digamos assim, são esses mais qualitativos. Time, equipe, gestão, projetos específicos que eram para ser lançados, iniciativas que eram para ser abertas, se foram ou não. E depois tem a parte mais quantitativa mesmo, né? Então, digamos que eu peguei uma operação mais madura, ou digamos, pode ter sido essa mesma operação, mas numa segunda fase. O que eu já consegui alavancar de resultado, né? Como que tá o meu funil? Estou gerando mais MQLs, mais SQLs, estou gerando mais leads para o time de vendas, estou fazendo cross e upsell, ajudando o meu time de marketing a fazer cross e upsell, vender outros produtos, ou vender mais do mesmo produto. A empresa está faturando mais, está vendendo mais, está trazendo mais clientes. Então, esses indicadores são básicos, digamos assim, né? E são os primeiros que a gente começa a ver resultado de fato quando a gente começa a fazer ação de marketing. A gente começa a ver mais gente interessada, o time de vendas trabalhando mais oportunidades, algumas oportunidades a mais sendo fechadas, ações que a gente consegue ver mais faturamento para a empresa. Mas acho que o principal ponto aqui é quais foram os indicadores que você combinou com a empresa. Quais são as OKRs, né, as métricas, as North Star Metrics que a empresa persegue. A empresa quer se tornar top of mind do segmento dela. E aí, depois de 6 meses conseguiu? Depois de um ano conseguiu? A empresa quer ter o quê? O produto mais diferenciado do mercado? Como que o marketing ajudou nessa estratégia de ir ao mercado, né, desses novos produtos? A empresa queria lançar mais produtos? A empresa queria se estabelecer como referência? A empresa queria ter mais alcance de marca, que é uma coisa que hoje a gente já consegue medir, né? Então, ninguém conhecia a empresa e agora passou a conhecer. Quantas pessoas passaram a conhecer? Então, eu acho que todos esses são indicadores importantes dentro de marketing, mas, de novo, precisam estar super alinhados com o objetivo da empresa, né? O que a empresa combinou com você que ela quer para os próximos 2, 3, 4 meses. Foi estruturação, Peguei foi a gestão. caneta aqui. Te cortei, desculpa, achei que você tinha terminado. Imagina. Mas peguei a caneta, assinei o seu contrato. E aí, quanto tempo você começa a me dar resultado? Quero saber. Tem que ser uma coisa muito bem alinhada, né? O que é resultado para você? O que você espera de resultado? Eu montar um time de alta performance em 2 meses é um resultado? Pode ser, né? Ou não. Você vai falar, pô, mas você não gerou um lead a mais. Então, mas qual que era o nosso combinado? Então, acho que você triplique a quantidade de leads em um mês. Tá bom, de ótimo. Quanto você vai me dar de budget? Quanto você vai me dar de budget, né? Dependendo do quanto a gente tiver em dinheiro, a gente vai decidir quais são as ações que a gente vai fazer, né? Tudo que é combinado. No final, é um contrato de 2 empresas, né? A minha empresa, que está prestando um serviço, e a sua empresa que está me contratando. Então, precisa ser algo muito, muito sério, muito bem estruturado. Poxa, maravilha, muito legal, Ju, essa ideia, né, essa perspectiva e entender, né, que tipo de resultado você quer, para que tipo de resultado você vai ter e o que nós vamos fazer para isso, e quanto tempo, tudo isso é muito relativo, né, e é realmente, mais uma vez, aí depende muito da estratégia, né, e do para que você foi contratada, e muitas vezes até para mostrar para o dono que ele também não sabe muito o que ele quer, né, o dono, o CEO, enfim, né, ou alguém ali do board, enfim, não sabe muito bem o que ele quer. Além de resultados ali, né, qualitativos e quantitativos que você mencionou, como que você vê o profissional em relação ao mercado, né, Ju? Tipo, o generalista com o especialista, né? Então, sempre essa briga eterna, o que a galera fala
do profissional de growth, que ele é T-shaped, né? Que é mais bonito de falar, que ele tem um conhecimento específico para uma coisa e o restante é mais superficial, generalista, porém entende também. Uma das coisas muito importantes, né, para uma empresa é o conhecimento e o conteúdo que aquele profissional tem. Até além um pouco da sua expertise ou do que ele foi contratado, pô, tem muito profissional muito bom tecnicamente, e quando a gente fala de negócio, quando ele tenta trazer a técnica dele, dos indicadores de como implementar para negócio, não funciona. Profissionais que são moldados, né, Ju, num universo só, num ecossistema só, e quando cai para outro tipo de nicho, outro tipo de produto ou serviço, outro mercado, não consegue fazer as ferramentas dele rodar. E, assim, o mercado volátil, né? O que a gente hoje faz, não se faz mais amanhã. O que hoje a gente entrega como serviço, amanhã já é sucata. A tecnologia que a gente usa hoje, amanhã ela nem existe mais, né? Enfim. Então, Ju, nesse cenário de constante mudança, né? Como que um CMO as a Service pode ajudar as empresas a evoluírem, se adaptarem e continuarem, né, na briga aí pela competitividade e pela inovação? Bom, eu acho que independente do profissional, né, vou falar pelo CMO as a Service, que é o que eu estou falando aqui hoje, mas como eu mencionei anteriormente, a gente vive na era do profissional slash, então a gente tem que ser completamente adaptável o tempo todo, né, novas tecnologias, novas tendências, novas formas de fazer as coisas, de novos meios, então eu acho que é a era do profissional adaptável, né, assim, algo que é tão antigo, que é Darwin, acho que nunca foi tão, digamos assim, tão atual ao mesmo tempo, que é o profissional que consegue se adaptar, né? E aí, trazendo isso para o CMO as a Service. O CMO as a Service ou qualquer Open Talent é um cara que vai estar em diversas empresas diferentes, em diversos segmentos diferentes, portos diferentes, projetos diferentes. Então, o aprendizado é rápido e é contínuo. Você falou aí de growth, né? Growth a gente fala sempre de testar, ver se deu certo, medir resultado, se não deu certo já itera e já muda. Então, o profissional as a Service, e aí falando aqui do CMO as a Service, ele é esse cara, rápido, adaptável, que está sempre aprendendo coisas novas, está sempre melhorando o repertório, né, e ele só tem a agregar, porque em qualquer empresa que tiver um profissional desse, né, vai beber de uma fonte infinita de informações diferentes, benchmarks diferentes, repertório diferente. Então, eu acho que as empresas só têm a ganhar. E para o lado do profissional, é uma questão de sobrevivência, né? Quem não se adaptar, a gente vive a era aí do lifelong learning. Antigamente, você fazia uma faculdade, você estava feito na vida. Hoje, você faz uma faculdade, uma pós, após da pós, os 1000 cursos de especialização. Gera até uma FOMO, né? Porque as pessoas sempre se especializando e dá aquela coisa de, puxa, eu também não posso ficar parado, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer mais um curso, mais uma certificação. Mas é isso, assim, eu acho que para as empresas, elas ganham muito de ter um profissional assim, que está sempre buscando coisas novas, e o profissional, sem dúvida, ele simplesmente sobrevive, né? Se ele quiser continuar tendo um espaço, e eu não digo, não é mais nenhum espaço no mundo corporativo, né? A gente não fala mais de empregabilidade, a gente fala de trabalhabilidade, né? Porque empregabilidade parece que você trabalha para ter um emprego. E hoje em dia a gente não se prepara mais para ter um emprego, a gente se prepara para ter um trabalho, para ter um propósito, para ter uma função no mundo, né? Não só mais para ter um vínculo empregatício, né? Então, por isso que a gente não fala mais tanto em empregabilidade. Acho que é isso, acho que é super importante todo mundo estar olhando para isso, com muito carinho, com muito cuidado, estudando sempre, se aperfeiçoando sempre, e pensando, né, eu sou slash o quê? Eu sou gerente de marketing, né, para pessoas aí que estão trabalhando na área de marketing, eu sou gerente, eu sou coordenador, mas o que mais que eu posso ser? Eu posso dar aula, eu posso ser mentor, eu posso ser empreendedor, eu posso trabalhar no terceiro setor, né, com alguma coisa que me traga propósito, eu posso juntar tudo isso e montar um negócio. Então, é sempre importante a gente não depender mais de uma coisa só. Conversando sobre isso com um amigo esses dias, ele falou assim, nossa, é muito louco, né? Porque se você tem um contrato CLT com uma empresa, você só tem um chefe. O cara pode chegar de um dia para o outro te demitir. E eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? Você está colocando todos os seus ovos numa cesta só. Quando você tem uma carreira multi, né, uma carreira slash, que você tem todas essas possibilidades,
se um projeto não fechar, tudo bem, você tem o outro, se uma aula não rolou, tudo bem, você faz uma mentoria, se a mentoria não, né, então você consegue ter vários chefes, digamos assim, vários líderes, para trocar, né, e não coloca o seu risco todo num lugar só. Bacana, muito legal, e faz todo sentido mesmo. Existe até o profissional que tem esse contato, não é, com diversos nichos, diversos mercados, e ele consegue ter um poder associativo, né, muito interessante. Imagina um profissional que atende uma startup, que tem todo aquele ritmo, toda aquela parte de crescimento, né, de growth, de tração e etc., mas também atende uma indústria que já está no seu mercado, já está tranquila, já está em outra fase lá, e implementa esses processos numa indústria, né? A chance de ganho é gigantesco, né? Então, esses benches, né? E trazer o que funciona para uma, vamos testar e adaptar para funcionar para outra, né? Isso é muito interessante desse profissional também que está aí em contato, né? Com diversos universos, né? Tanto de mercado como de empresas né? Estudando e vendo sempre ferramentas, enfim, muito massa. Ju, eu acho que é assim, muito legal. Eu acho que, né, nós conseguimos aqui, entregamos bem um conteúdo de CMO, pelo menos eu tirei minhas dúvidas aqui. Eu vou deixar seu conteúdo, seu material, eu vou deixar seu contato aqui para a galera que tiver querer conversar com você, entender, né, te contratar, ter uma ideia melhor de como pode ser seu trabalho, enfim, diversas possibilidades aí, né? O contato da Ju vai estar aqui na descrição, galera. Hoje, caminhando para o nosso final aqui, agora você vai entrar no quadro 1 mais 1 é igual a 4. Roda a vinheta, Matheus. Não tem vinheta, Matheus? Nós não temos vinheta, Matheus. Você não fez vinheta ainda desse quadro, Matheus? Caramba! Bom... Ele está aqui no ponto, que ele está se defendendo aqui. Mas brincadeira, esse 1 mais 1 é igual a 4, Ju, é o praxe de todo podcast, é o praxe de todo webinar, de todo bate-papo. É tipo tirar um pouquinho ali do profissional, né? E pedir algumas indicações para você, né? Então, indicação de um livro, de um filme, de uma série, de um disco, enfim, o que for. E aí, topa o desafio? 4 indicações? Então vai. Demorou, vamos lá. Legal, vamos lá. Vamos lá. Quer começar pelo filme? Quer começar por onde você quiser? Vou começar pelo livro. Foi difícil, é difícil escolher um só de cada. Sou uma pessoa que consumo muito conteúdo, adoro. E eu faço curadoria de conteúdo também. Depois eu vou deixar meu Instagram aqui, porque a gente vive num mundo de muito conteúdo, né? Então eu gosto de consumir conteúdo curado, das pessoas que eu sigo, que eu admiro, porque eu falo, bom, já tem ali um ponto de vista, já teve um filtro para eu pensar se vale a pena investir o meu tempo ou não. Então eu gosto muito de curadoria de conteúdo. De livro, eu já li muito livro de negócio, mas eu quis trazer um que tem muito mais a ver com um desenvolvimento pessoal, e acho que com esse momento que eu estou vivendo. O livro que eu escolhi foi As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera. É um livro de um monge sul-coreano, que ele fala sobre o nosso desacelerar, e a forma como a gente vê o mundo, né? E ele faz uma reflexão sobre as pessoas que estão sempre na correria, sempre agitadas, e sempre vendo tudo muito caótico, muito difícil, muito louco, e ele ele te convida a fazer uma reflexão. Será que o que eu vejo não é o que eu sinto? Né? Será que a forma como eu estou vendo o mundo, ela não representa como que eu estou internamente? E se eu decidir desacelerar? E se eu decidir olhar a fumacinha do chá? E se eu decidir apreciar as pequenas coisas da vida, né? O que eu vou ver? Por isso que o livro chama O que você vê, o que você só vê quando você desacelera. É muito bom, fora que é um livro incrível, todo ilustrado, bem bonitinho, fácil leitura. Eu li eu li no ano passado, eu reli esses dias, eu tenho várias páginas marcadas. É um convite a desacelerar, é muito bom. Então a minha indicação de livro é essa. Que legal. Vou direto aqui. Vamos falar do quê? Do filme? Pode ser. Vamos de filme, então. Tá. O filme que eu escolhi foi O Homem que Mudou o Jogo. Eu vi recente na Amazon. Ele é antigo, é um filme do Brad Pitt, não é um filme É o novo. Moneyball? É, né? É o Moneyball. Muito legal.
Ele é um filme muito bom porque ele fala de budget, né? Na verdade, ele fala sobre várias coisas, mas o ponto que eu destaco aqui, ele mostra como que um gerente de um time, né, do Oakland Athletics, que é um time americano, como que ele tem o desafio de montar um time com um budget ridículo, né? Um budget muito pequeno ou próximo de zero, sendo que o mundo dos jogadores é o mundo do glamour, de grandes propostas, de grandes salários, e qual foi a estratégia que ele adotou, que foi fantástico. Ele trouxe um cara que entendia tudo de dados, e o cara monta modelos preditivos, estatísticos ali, com cálculo mesmo, baseado em performance anterior, para trazer os jogadores menos óbvios, né, que ninguém imagina, mas ele consegue montar ali, não vou dar muitos spoilers, mas ele consegue montar um time com pouquíssimo budget. Então é uma lição sobre persistência, sobre criatividade, né, de como você usar o pouco dinheiro que você tem, usar o poder dos dados, né, a seu favor. Então fala sobre gestão, fala sobre dados, fala sobre budget, e é muito gostoso de assistir, né. Também não vou dar spoilers do que acontece, mas vale muito a pena. Moneyball tá na Amazon Prime, em português é O Homem que Mudou o Jogo. Legal, eu não vou dar spoiler, mas se virou filme, a chance de ter dado certo é grande, né? Baseado numa história real. Baseado numa história real. Bem legal. Sim. Massa. Vamos para uma série, então. Putz, série é difícil, hein? Série tem 1 milhão, tem um monte de coisa. Tem hora que você tá ali mais, eu quero mais um drama, agora eu quero mais ficção, agora eu quero ver, sei lá, ação. É difícil, né? Mas você conseguiu escolher uma série? Eu coloquei algumas, depois eu filtrei, depois eu voltei e cheguei no final, porque eu queria uma coisa que misturasse conhecimento de marketing com humor e que fosse alguma coisa legal de assistir. Tem uma série no Netflix que chama Pepsi, Cadê Meu Jato, né? Pepsi, Where's My Jet? Que é uma campanha de marketing que a Pepsi faz também, baseado em fatos reais. E ela faz uma campanha em que, sei lá, X pontos você ganha uma jaqueta, Y pontos você ganha uma garrafinha, tal. E aí ela coloca um número absurdo de pontos que ela acha que ninguém vai conseguir juntar. E o prêmio é um caça da Força Aérea, né? O caça é um avião militar. Então, em teoria, você não consegue ir num lugar, em teoria não, na prática, e comprar um jato, um caça. E ela coloca, mas ela coloca como uma tiração de sarro, né? Só que tudo é possível, a pessoa tem um cara que consegue juntar esses pontos suficientes para conseguir o jato, e ele estuda também formas e arruma hacks, também não vou dar muitos spoilers, mas ele consegue juntar os pontos, e ele vai questionar a Pepsi, que ele quer o jato dele, ele quer o caça dele. E aí entra numa questão legal absurda, anos de processo, não vou contar o final, mas também é muito sobre como que você monta uma campanha de marketing, né? Eles tentaram ali depoimento do CMO da Pepsi, que era o CMO da época, e é hilário, você fala, não acredito que a pessoa conseguiu juntar esses pontos e brigou para ter o caça dele. Também não vou contar o final, mas é muito, muito bom. Legal, o pessoal do marketing da Pepsi fica de cabelo em pé, né? Thumb lá, já coloquei como assistir mais tarde, ainda não assisti. É muito bom, vale a pena. Vou assistir, deve ser legal mesmo. Bom, para finalizar, então, gosto de música, Ju, você é musical, você tem essa pegada na vida, assim, the soundtrack of my life, é isso? Total. Eu sou uma pessoa muito eclética, assim, de música. Eu amo, acho que um dos meus programas favoritos aí em show, no ano passado foi mais de 10 shows, assim, desde Taylor Swift, a Titãs, a Coldplay, a Ira, enfim, passando por tudo, gosto muito de música. Mas tem um álbum, né, aqui é para falar do álbum da minha vida, tem um álbum que é a minha infância todinha e a relação todinha da minha vida com os meus pais, mas que, como um plus ainda, foi eleito em 2022 como o álbum mais importante do Brasil, assim, da cultura brasileira, que é o Clube da Esquina. Para quem não conhece, o Clube da Esquina é um grupo aí com Milton Nascimento, Lobo Borges, Beto Guedes, são os mineiros aí, música de qualidade. Então, essa parte é o meu gosto musical mais refinado, mais antigo, gosto de tudo. Mas esse, com certeza, é o álbum da minha vida. Sei todas as músicas de cor salteado e as melhores memórias que eu tenho de infância e da minha vida inteira, assim, dos meus pais. O soundtrack of my life, como você disse. E aí, que legal, para coroar, foi eleito um dos melhores, o melhor álbum de música
brasileira de todos os tempos, dos últimos 100 anos. Nossa, muito bacana, muito bacana. Confesso que conheço pouco, mas né, já conheci esse projeto do Clube da Esquina, tem o Clube da Esquina 2, se eu não me engano também, que apareceu para mim esses dias aqui nos meus algoritmos, e é maravilhoso mesmo, é muito, muito, muito bom. Bom, eu acho que é isso, Ju, eu queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo, obrigado, né, de você ter vindo aqui de peito aberto, falar realmente, né, tudo que acontece aí na sua fase, né, o que encarar, como encarar, o que esperar, o que as empresas podem esperar, enfim, né, eu acho que é uma ideia, né, muito nova, né, uma ideia que ainda, né, tipo, muitas pessoas e muitas empresas nem imaginavam que poderia acontecer, mas eu acho que é muito interessante, né, esse contexto e a aplicação, principalmente no momento que a gente vive hoje. Eu desejo muito sucesso para você, eu desejo que você alcance os objetivos, as metas de cada cliente, consiga lidar com as pessoas, consiga lidar com a agência que você contratou, agora você se vira, contratar, assinar, até brincando. Mas é isso, obrigado, viu? Obrigado mesmo da sua disponibilidade. Aí o tempo hoje é muito precioso e você dedicou um pouco dele para a gente aqui. Obrigadão, viu? Obrigada a você, imagina, foi um prazer, estou disponível sempre que vocês quiserem conversar, nas redes sociais, depois você coloca aqui os links, quem quiser se conectar comigo, quiser me chamar, quiser tomar um café, fica super à vontade. Eu gosto muito, né, desse contato com as pessoas, de abrir, enfim, novas oportunidades, novas redes de contato, então fico super à disposição. E obrigada também pela parceria nossa aí, que a gente tem trabalhado junto, e pelo convite. Legal, Ju, obrigado. Então, Obrigada. Já é noite, né, agora, então boa noite, obrigado, pessoal, e espero que se vocês tenham conseguido tirar algum insight daqui, alguma ideia, isso para a gente já é válido e faz sentido para a gente estar aqui gravando esses conteúdos para vocês. Valeu, tchau, tchau, até. Tchau.